Bom dia, eu espero que esteja tudo bem. Estou aqui em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Deixa eu ver se está certo o que eu estou fazendo aqui. Muito bem, eu sei que é muito cedo. Sei que talvez para alguns seja impossível acordar nesse horário ou assistir uma live nesse horário, né? Bom, seguinte, eu sou o Renato. Eu sou um especialista em ajudar você a se relacionar melhor. De onde é que eu tirei isso? Há 13 anos atrás, eu estava com o meu pai me ajudando a formar o meu caráter. E olha que interessante, o meu pai já não estava mais vivo. Porque a morte, ela pode terminar uma vida, mas nunca uma relação. E foi daí em diante que eu percebi que as relações que nós temos podem nos ajudar e muito a construir quem nós somos. Então, se você chegou agora, deixa eu vir aqui. Alguém sabe como vir a câmera? Aqui. E a morte do meu pai foi no ano de 1997. Mas eu estou contando agora para vocês que há 13 anos atrás meu pai me ajudou nos meus relacionamentos. Como é que isso pode acontecer? Vou repetir para se você chegou agora. A morte, ela termina uma vida, mas nunca uma relação. Foi ali que eu percebi que as relações podem mudar o jogo da nossa vida. Os relacionamentos podem mudar o jogo da nossa vida. E mesmo meu pai tendo morrido, me ajudou a construir quem eu sou. Me ajudou a me relacionar. Meu pai tinha uma frase que falava assim: você pode ser feliz de qualquer jeito, desde que a sua felicidade não interfira na felicidade do outro. Isso aconteceu um dia que eu e meu irmão, a gente estava ouvindo música alto, e meu pai falou assim: vocês podem ouvir a música de vocês alto, desde que a música de vocês não atrapalhe a paz do outro. Naquele dia eu entendi. Eu acho que eu devia ter uns 13, 14 anos. E eu e meu irmão, a gente gostava de ouvir rap. E a gente tinha ganhado deles um disco de vinil de rap que a gente gostava de ouvir alto. Então meu pai cortou reto com a gente. Bom, eu ontem perguntei o que vocês gostariam de saber sobre relacionamento. Aí eu quero deixar uma coisa clara: eu não sou psicólogo, portanto não trato disfunção. Eu sou um empreendedor que estuda, que pesquisa e que contrata gente para me ajudar a construir isso. E no decorrer desses 13 anos, eu já contratei alguns psicólogos que me ajudaram a formar a base do nosso negócio, utilizando também a psicologia. Mas o que eu descobri é que a psicologia aplicada, ela se torna em humanização. Ou seja, se você tem uma mente preparada, você é uma pessoa mais humana. Portanto, você aprende a utilizar mais o seu coração. E isso é uma capacidade. Se relacionar é uma capacidade, de acordo com o que diz o dicionário. Ou seja, se você acha hoje que não se relaciona bem, você pode adquirir essa capacidade. Então, você pode desenvolver a capacidade de se relacionar bem, tanto para dentro como para fora. Isso é uma coisa que eu acredito. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa aprender a se relacionar para dentro, a se relacionar com você, a conhecer quem é você, a saber quem é você. E tem muita gente que não sabe
Tem uma frase de Novalis que diz assim: o ser humano é uma pequena sociedade. Então olha só, se nós somos uma pequena sociedade individualmente, cada um de nós tem as suas regras, tem as suas leis, a sua maneira de ser, a sua maneira de ver o mundo, a sua maneira de decidir, a sua maneira de criar as leis da sua vida. É muito louco como nós somos diferentes na nossa maneira de se relacionar. Cada um tem um jeito de se relacionar. Quer ver? Olha para sua família. Olha para os seus amigos. Olha no teu trabalho. Olha como as pessoas se relacionam de maneira diferente. Como elas encaram o problema de maneira diferente. Como elas veem as oportunidades de maneira diferente. Aí a minha pergunta é: e você? Como você tem visto as oportunidades que a vida te dá? Lembrando, para você saber também ao meu respeito, que durante muitos anos eu falei que você precisava de um mindset diferente para encarar os problemas que você tem, né? Mas hoje eu vejo o seguinte, cara: você até precisa de uma maneira de pensar, mas você precisa de outro ser humano. Você precisa aprender a se relacionar. E isso é uma arte que nós devemos aprender. E, como eu disse, nós podemos fazer isso juntos. Se relacionar. Nós podemos aprender isso juntos. Eu recebi algumas perguntas ontem a respeito de relacionamento. Eu vou tentar abrir aqui. Como melhorar os relacionamentos. Minha visão, ok? Aí você filtra aí nas suas crenças e veja se é prático para você. Para melhorar os relacionamentos fora, você precisa melhorar dentro. Isso tem um nome que se chama reversibilidade. A reversibilidade ajuda você a não querer arrumar o mundo fora se ele não está arrumado dentro. E o que é estar arrumado dentro? Estar arrumado dentro é você, na minha visão, ok? Você filtre aí. É você estar de bem com você. É você aprender a perdoar. É você aprender a amar, aprender a ouvir. E principalmente, esse para mim é o mais importante, é você ter a capacidade de esperar. Porque às vezes a gente fala umas cacas, não fala? Às vezes a gente sabe que magoa alguém. E é difícil pedir perdão, não é? É difícil pedir perdão. É difícil você falar: ó, eu tô errado, eu não sei se o que eu falei é certo. Então essa capacidade de esperar é uma coisa que poucas pessoas desenvolvem. A capacidade de você esperar. Então como é que você pode melhorar os seus relacionamentos? Você pode aprender a esperar. A esperar. Quando você fala alguma coisa que não devia ter falado, quando a pessoa precisa do tempo dela para entender. Então olha só, se você quer melhorar os seus relacionamentos para fora, começa a melhorar para dentro. Começa a melhorar o seu relacionamento com você. E se perdoar, cara, como é difícil, né? Como é difícil a gente se perdoar. A gente perdoar aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, o quanto a gente se acusa nas coisas que a gente faz. Não sei se isso faz sentido pra você, ó. O vídeo vai pausar um pouquinho, peraí, tá? Pronto, cortamos. A outra pergunta aqui é no seguinte: é normal a gente ir pra dentro, pelo que eu entendi aqui, tá? É normal a gente ir pra dentro e ter dificuldade de sair quando guarda alguma coisa de relacionamento? O que vocês acham? O que vocês acham? Quem aí já sofreu por amor, por uma perda, por uma briga? A gente vai pra dentro, né? Processa tudo o que acontece e aí vem uma coisa que às vezes a gente não se dá conta. A gente
decide alguma coisa. A gente põe um ponto final nisso que a gente decidiu. Eu espero que te ajude. Eu não sei se você já me ouviu falando isso, mas às vezes a gente coloca ponto final aonde é vírgula. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Augusto Cury, de dividir o palco com ele em um curso. Ele deu uma parte do curso, eu dei outra parte. E ele nos ensinou isso. Ele disse assim: às vezes nós colocamos ponto final aonde é uma vírgula. Então, quando você tem um problema, quando eu tenho um problema de relacionamento, a gente coloca um ponto final e fala assim, ó, nunca mais eu vou permitir isso na minha vida. Nunca mais. Algumas pessoas têm facilidade, assim como eu. Se já sofreram por amor, aí você sofre e fala, nunca mais eu vou permitir isso. Aí passa um tempinho, você já colocou uma vírgula e a vida que segue. Mas algumas pessoas não conseguem fazer isso. Elas ficam paradas lá onde o problema aconteceu. Não é possível, cara, você passar por uma situação difícil e sair. A minha coisa é o seguinte: por que tem gente que consegue? Por que tem gente que, mesmo passando por um problema tão grave de saúde, de relacionamento, essa pessoa consegue sair disso, consegue colocar uma vírgula e continuar a vida, e tem outras pessoas que não conseguem? Eu acho que alguns de vocês aqui conhecem a história da Mari. Vou resumir aqui. A Mari é uma mãe, engravidou, nasceu uma mãe. E aí, quando estava para nascer o filho, eles tiveram a notícia de que ele teria um problema. Certo? Que ele teria um problema. O Dudu nasceu, mesmo com o problema que ele tinha. Na verdade, era um desafio para ele. E para o Dudu, esse problema, que era um problema para os outros, na verdade era um desafio para ele. Depois que ele nasceu, ele se desenvolveu, ele aprendeu a andar, ele aprendeu a falar inglês, ele ajuda os amigos dele. Mas a mãe sentiu uma dor no estômago, ela tinha uma doença. Sentiu uma dor no estômago, foi internada. De internada ela foi para a UTI. E na UTI os médicos disseram, ó, não tem o que fazer. Chama o pai porque não tem o que fazer. Ela, durante o tratamento, tomou algumas injeções de noradrenalina, de adrenalina, direto no coração, e ela sobreviveu. Mas ela teve que amputar parte das mãos, das duas mãos, e as duas pernas. E a Mari é uma lição de vida. Encontre a Mari no Instagram, marideoliveira.com.br. Assim, ela também precisava se relacionar para dentro. Você imagina? Se coloca no lugar dela. Não é para comparar o seu problema com o dela, mas se coloca no lugar dela. Como será você perder as duas mãos, as duas pernas, e mesmo assim você continuar encarando a vida de maneira espetacular? Fala pra mim. Então, assim, como eu disse no começo, se relacionar é uma arte. E a gente precisa aprender a se relacionar. Olha que interessante. Eu e você temos 3 partes no corpo: corpo, alma e espírito. Meu corpo, você consegue ver aqui, mesmo tendo problema com ele, você consegue ver. A alma é minha psique, mente, vontade e emoção. Olha quem tá ali, ó. A esposa querida. Já te encontro, esposa. E o espírito em grego quer dizer pneuma, ou seja, o que preenche. Todos nós temos 3 partes, cara, nítidas. Eu olho e vejo alguém tem um corpo, às vezes mais abençoado que o outro. Eu olho e converso com essa pessoa, eu passo a entender que ela tem uma alma, ou seja, uma maneira de pensar, uma maneira de viver. Mas tem algo nessa pessoa chamada espírito, que é o que realmente preenche essa pessoa. E é muito comum você ter gente que
sente que falta alguma coisa, que tem aquele pontinho assim, né? Já sentiu isso? Ou conhece alguém que já sentiu isso? Corpo, alma e espírito. Deixa eu pegar outra pergunta aqui, peraí que vai pausar. Disseram assim, ó: eu vejo gente que é menos capacitada que eu sendo promovida. Ó. Isso aí tem uma frase da Clarice Lispector assim: o óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar. Por que isso acontece? Olha só, é importante, é muito importante você ter uma formação, você ter conhecimento, muito importante. É muito importante também você ter a habilidade para colocar tudo isso em prática, você saber como fazer. Mas é extremamente importante ter atitude. Ter atitude. Então, vê, se você puder, pega um papelzinho aí e coloca assim: V igual a C mais H multiplicado por A. O que isso quer dizer? O V é o teu valor como pessoa. Aí você coloca entre parênteses, perdão, esqueci desse detalhe. Coloca entre parênteses, né? Vou fazer uma equaçãozinha ali, ó. E aí dentro desse parênteses você coloca C mais H. Conhecimento mais habilidade. Fecha, multiplicado por A, que é atitude. Conhecimento é muito importante e as pessoas te conhecem por isso. Elas te conhecem pelo teu conhecimento. E somado à tua habilidade de colocar isso em prática, cara, conhecimento mais habilidade hoje em dia, você tem o conhecimento e sabe como fazer, porém, tem algumas pessoas que têm conhecimento, têm habilidade, mas não têm atitude. Não tem atitude. Atitude de se relacionar bem. Atitude de lidar com os problemas de uma maneira diferente. Atitude de pensar de maneira diferente. De como colocar o teu conhecimento, a tua habilidade em ação. E por isso, bem, que as outras pessoas vão ser promovidas e você não. Entende? Você pode discordar e o que eu estou te falando aqui não é uma máxima délfica, certo? Máximas délficas, esse é um assunto bem legal também. Entendeu? Não é uma verdade absoluta, mas, cara, é para pensar para onde a sua atitude está te levando. Para onde? Então, por exemplo, a atitude de se relacionar é uma decisão e é uma capacidade que você pode desenvolver. Faz sentido? Faz sentido? Deixa eu ver aqui quem está conosco. Se alguém falou alguma coisa. Mari, Vanessa Azevedo conhece a Mari. Deixa eu mandar um abraço para quem está aqui com nós também, né? Deixa eu ver aqui. Jaque Bueno. O Edu. O Edu é o marido da Mari. Você pode seguir também. Ele está aqui, ó. Edu Forcella. Esse é o cara. Ele diz que ele entra feio no treinamento e sai bonito, porque desenvolveu a capacidade de se relacionar. Ai, Edu, abração. Quem mais tá aqui? Deixa eu ver, tem gente aqui. Até que tem gente que entra e sai, né? A minha cunhada Letícia. Quem mais tá aí? Manda um oi aí, pra eu saber que vocês estão ouvindo bem. Olha quem tá aqui, a Mari. Muito bem, Mari, eu acabei de falar de você. Quer ver? Vou contar uma coisa da Mari aqui. A Mari é essa pessoa espetacular que eu contei há pouco tempo, né? A Mari me procurou pra gente conversar. Ela e o marido dela, eu, o Dudu, que é amigo da Ana Laura. E dessa conversa
quanta coisa aconteceu. Deste relacionamento, quantas pessoas já foram ajudadas? Eu sei que você está ouvindo aí, Mari. Fala para mim, quantas pessoas já foram ajudadas depois daquela conversa que nós tivemos, Mari? Quero alertar você, antes de encerrar aqui. Se você quer mudar a sua história e realmente utilizar o talento que você tem para ajudar outras pessoas, você precisa aprender a se relacionar. Como eu disse no começo, se relacionar é uma capacidade que a gente pode aprender. Você pode desenvolver a capacidade de se relacionar. Esse será o tema que eu vou tratar durante esse ano. Como eu posso vencer os medos na hora de me relacionar? Na minha visão, esse relacionamento não é só externo, é um relacionamento interno também. Então, para terminar, eu quero deixar a frase da Clarice Lispector que eu falei aqui. O óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar. A resposta para a sua ansiedade, a resposta para as coisas que você tem que fazer, estão nos seus relacionamentos. Não é só uma questão de mindset, é uma questão de com quem você se relaciona. É uma questão de pele. Beleza? Pessoas, grande abraço. Fiquem com Deus. Eu vou ver se eu consigo fazer toda manhã, aqui, 7 horas da manhã, da gente bater um papo enquanto eu estiver aqui em Balneário Camboriú. Eu acho que eu vou ficar aqui até dezembro. Era a minha vontade, né? Ficar aqui até dezembro. Mas eu acho que eu vou ficar mais uma semana aqui. Essa semana, na verdade, né? E aí a gente pode bater um papo, tá bom? Mande suas perguntas pra gente trocar uma ideia a respeito desse assunto, porque esse assunto pode mudar a nossa história. Beleza? Grande abraço.